Oi pessoas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do especial câncer de tireoide e no vídeo de hoje a gente vai entender quais são os cuidados que é preciso tomar após a iodoterapia. Então, como que é aquele isolamento, o que pode fazer, o que não pode fazer e também os cuidados médicos que você vai ter que ter após o tratamento de câncer de tireoide. Então, se você está querendo saber quais os cuidados pós-iodoterapia, é só continuar assistindo. Então aqui no canal já tem um vídeo em que eu explico como que é feita a iodoterapia e o tour aí pelo hospital. Esse vídeo é um pouquinho antigo, porque na verdade eu fiz antes de fazer essa série de vídeos, mas ele tá aqui na descrição do vídeo, então se você não sabe como que é, não sabe como que é o quarto da iodo, assiste ele aqui e depois você volta. E aí depois que você sai da iodo, é preciso tomar alguns cuidados especiais. Por quê? Assim, o tempo que você fica radioativa no hospital é o mais importante, por isso que você tem que ficar naquele isolamento total, dentro do hospital e tudo mais. Quando você sai do hospital, você já não está mais tão radioativo, você está menos. Porém, é preciso sim tomar alguns cuidados. Quais são eles? Primeiro, você não pode encostar em ninguém. Então você tem que ficar a pelo menos 1 metro de distância das pessoas da sua casa. Todo mundo, pai, mãe, marido, irmão, filho, todo mundo. Então tem que ficar a pelo menos 1 metro de distância. Então significa que se você é casado, você não pode dormir aí com seu esposo, sua esposa na mesma cama. Você tem que dormir numa cama separada. Se você mora com os seus pais, você não pode ficar no mesmo ambiente que eles, se você estiver muito perto. Então assim, por exemplo, se você tem uma cozinha grande, você pode comer numa ponta da mesa e a sua família na ponta da mesa, desde que respeite mais ou menos 1 metro de distância. Isso em pessoas no geral. Porém, grávidas, crianças e bichinhos de estimação, você não pode nem chegar perto, nem a 1 metro de distância, é isso mesmo. Então, mulher grávida, você não pode nenhum tipo de contato, criança e bicho de estimação. Então assim, para você não causar problemas para as outras pessoas, o ideal é que você fique esse tempo de isolamento dentro da sua casa, porque assim, se você sair na rua, você não vai saber se você vai encontrar uma grávida, uma criança ou até mesmo um bichinho, né? Então é melhor que você fique em casa. O tempo de isolamento varia muito, de médico para médico, varia da quantidade de iodo que você tomou. Eu tive que ficar 5 dias nesse isolamento em casa. Algumas pessoas ficam mais tempo, outras pessoas ficam menos tempo e outras pessoas às vezes nem chegam a ficar nesse isolamento, porque às vezes a quantidade de iodo que a pessoa tomou é tão minúscula que não é preciso ter esses dias de isolamento. Mas na maioria dos casos do câncer de tireoide é preciso de uns dias e isso varia entre 4 a 7 dias, tá? Dependendo muito do médico, dependendo muito de onde você fez o seu tratamento. E assim, se você não tem filhos, não tem bichos de estimação, é muito mais fácil. Porque se você mora com seus pais, é só você ficar dentro do seu quarto e seus pais ficarem no resto da casa. Se você mora com seu marido ou sua esposa, você fica num cômodo e ele fica no outro. Só que quando você tem filhos, as coisas se complicam, principalmente quando a criança é muito pequena, Porque ela não vai entender. Por mais que você explique para a criança que você não pode ter contato com ela, ela não vai entender. E aí ela vai achar que, minha mãe não quer me pegar no colo, meu pai não quer me pegar, é bem complicado. Então, assim, o que eu sugiro nesses casos, se você tem filho pequeno, filho que não entende, que você não pode estar em contato com ele? Fica numa outra casa, Então, se você mora com seu marido, ou até mesmo com seus pais, você tem um filho, tenta ir para casa do seu tio, para casa da sua avó, para casa da sua sogra, tenta ficar num lugar diferente para ficar mais fácil para a criança entender, porque aí o pai ou a mãe da criança vai falar, olha, o seu papai ou a sua mamãe foi viajar, vai voltar daqui a tantos dias, é mais fácil para a criança entender. Agora, você tá dentro da mesma casa, com a criança na mesma casa, e ela saber que sua mãe tá no cômodo ali, ela não pode entrar em contato, eu acho que é mais difícil para a criança. Então, se você puder ficar numa outra casa, é mais fácil para a criança, Para a criança entender. Só que aí tem alguns casos específicos, Às vezes você simplesmente não tem para onde ir. Você mora em algum lugar, você tá longe de toda a sua família, você não
tá numa cidade diferente, que você não tem amigos, que você não tem ninguém da família que você possa ficar, uma sugestão é você ficar em um hotel. Uma leitora do blog comentou comigo, eu não lembro se no canal do YouTube ou no blog, que ela ficou em um hotel os 5 dias porque ela tinha uma criança pequena e ela não tinha nenhum outro lugar para ficar. Lógico que sai um pouquinho caro, né? Uma diária de hotel não é tão barato, mas às vezes é uma sugestão caso você tenha uma criança em casa e você não tenha nenhum outro lugar para ficar e você ficando dentro de casa, às vezes num cômodo, vai ser difícil, né, para a criança entender que a mãe tá ali e não pode chegar perto dela. Então, se você tiver uma condição financeira legal, ou até mesmo, sei lá, conversar no hotel para você parcelar as diárias, é uma boa. Importante dizer que, se você for ficar num hotel, você precisa também ter os mesmos cuidados que você vai ter em casa, que eu vou falar pra vocês. Quais são eles? Ao ir ao banheiro fazer xixi, tem que dar sempre 3 descargas. Então você vai no banheiro, dá 1, 2, 3 descargas. Sempre assim, tá? Isso durante os dias de isolamento. Segundo, você não pode dormir na mesma cama com uma outra pessoa, como eu citei, e todas as suas roupas de cama, depois de utilizadas, têm que ser lavadas separadas das roupas das outras pessoas da família. Então, assim, seu pijama, tudo que você utilizou durante o isolamento, fronha, lençol, toalha, tudo isso, depois que você terminar esse isolamento, você tem que lavar separado. Então, se você for num hotel, é importante que você leve essas coisas, né? Até porque os donos do hotel não vão saber que não pode lavar tudo junto. Então você explica a situação e aí você leva as suas coisas de casa. Leva fronha, leva toalha, leva lençol de cama, edredom, leva tudo. E depois você traz tudo de volta e lava separado. Antigamente não se podia nem lavar talheres junto. Porém, atualmente isso já não existe mais. Hoje você pode lavar pratos e talheres junto com todo mundo da família, não precisa mais separar, tá? Muita gente fica com essa dúvida, né? Tem que lavar separado? Não, não precisa, tá? Talheres, pratos não precisa separar, só mesmo as roupas normais e roupas de cama. Depois da iodo você pode comer normalmente, comer o que quiser, com iodo, sem iodo, não importa. Você pode comer o que você quiser. Então aproveita esses dias para comer tudo que você tinha vontade de comer durante a dieta de iodo, a dieta sem iodo, mas não podia. Eu mesmo pedi uma pizza quando eu cheguei do hospital, porque eu estava muito afim de comer uma coisa muito gostosa. Aproveitei e pedi uma pizza, comi chocolate, comi tudo que eu não podia durante a dieta dos 30 dias. Então depois do iodo você pode comer normal. O que eu tive que fazer aqui na minha casa? Eu tenho um gatinho de estimação, quem me acompanha no blog sabe que eu tenho um mingau e não pode ter nenhum tipo de contato com um bichinho de estimação. Então o que eu teria que fazer aqui na minha casa, né? Eu ficar num cômodo e deixar ele num lugar separado, na lavanderia, no quintal, enfim, em algum lugar que não tivesse contato comigo. Só que acontece, o mingau, ele é muito grudado comigo e ele fica o dia inteiro no meu quarto. Então eu achei que ia ser muito difícil para ele ter que ficar os 5 dias longe de mim e ainda por cima ficar 5 dias preso no quintal ou preso na lavanderia. E ele ia sofrer mais ainda. Então, ao invés dele sair, quem saiu fui eu. Aqui na minha casa a gente tem um quartinho nos fundos, que inclusive é onde eu tô gravando esse vídeo, que é meu pai tem um estúdio de música aqui. E junto desse estúdio tem um quartinho e um banheiro. Então eu fiquei aqui e deixei um mingau lá no meu quarto, na minha casa, aproveitando a casa inteira pra ele. E eu fiquei aqui. E pra mim foi muito fácil, porque aqui tem televisão, tinha internet, tinha o meu próprio banheiro. E aí minha mãe vinha aqui na porta, trazia o café da manhã, eu comia, depois ela vinha trazer o almoço, eu comia, depois ela vinha trazer o jantar e eu comia. Ou seja, eu tava quase num hotel 5 estrelas, né? Eu ficava aqui o tempo todo, aproveitei pra colocar a minha leitura em dia, aproveitei pra colocar os meus seriados em dia, escrevi pro blog, enfim. Então esses 5 dias foram os dias que eu tirei pra mim, né? Aproveitei que eu tava de isolamento, que eu não podia sair de casa e ainda tinha essa mamata de poder ter a comida aqui sem nem precisar sair, e aí eu fiquei aqui como se fosse num hotel 5 estrelas. Pra mim foi ótimo, não tive problema nenhum. Depois do isolamento, gente, vida normal. Pode dormir de novo com seu marido, pode abraçar seu filho, pode abraçar o seu bichinho, pode abraçar seus pais, pode fazer o que você quiser. Depois dos 5 dias tá tudo liberado, né? 7 dias após a iodo, você tem que fazer um exame que chama PCI, Pesquisa de Corpo Inteiro. Para que serve esse exame?
para ter certeza de que todas as células de tireoide realmente foram assassinadas durante a iodo. Então você faz 7 dias após o dia que você saiu do hospital. Eu saí do hospital num sábado, fiquei de isolamento até na quinta-feira, então domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quando foi no sábado, eu voltei no hospital para fazer a PCI. O exame é super simples, não dói nada, tá? É como se fosse uma espécie de ressonância magnética, porque tem um tipo de um tubinho, só que ele é pequeno. Diferente da ressonância, que dependendo do que você for fazer, você fica totalmente dentro do túnel, não é o caso da PCI. Então se você tem problema de ficar em lugares fechados, você não vai ter problema nenhum de fazer a PCI, porque é um tubo bem pequenininho, né? E você entra em direção do pé para a cabeça. Então você deita e a máquina vai indo bem devagarinho, passando por dentro deste túnel, que é um túnel pequeno, e aí chegou aqui na cabeça, termina. Então o máximo que você fica é um pouquinho de tempo enquanto a sua cabeça está entrando, mas mesmo assim não é escuro, não é um túnel muito grande, então não dá para sofrer claustrofobia se você estiver lá dentro. Então é bem simples. Demora mais ou menos uns 20, 25 minutos, mas porque você vai entrando nessa máquina muito lentamente. Você fica lá paradinho, deitadinho normal, e a máquina vai entrando, e por ser bem lenta demora esse tempo. Só que não é um exame difícil de fazer, nem ruim de fazer. E depois você pega, acho que depois de uns 2, 3 dias, se eu não me engano, você pega o resultado desse exame e leva para o seu cirurgião de cabeça e pescoço para ele avaliar. No meu caso, graças a Deus, não deu nada, eu estava livre do câncer realmente. Se alguma célula restou durante a cirurgia, ela realmente foi assassinada durante a iodo e deu tudo certo. E aí a gente começa no acompanhamento pós-câncer de tireoide. Assim, pessoal, você só é considerado 100% curado do câncer 5 anos após o seu tratamento. Isso significa que durante esses 5 anos você precisa acompanhar certinho com o seu médico, endocrinologista ou cirurgião de cabeça e pescoço. Tem que acompanhar, gente, porque se você por algum motivo tiver uma volta do câncer, se você descobrir no início, você só vai fazer uma outra iodoterapia e fica tudo certo. Se você deixar passar demais, é perigoso que você não consiga mais tratar e isso possa te trazer mais problemas. Então tem que acompanhar certinho. Como que eu fui acompanhando? Eu fiquei aproximadamente, acho que 1 ano e meio indo no médico a cada 2 meses. E a cada 2 meses eu fazia exames de sangue e ultrassom para ir acompanhando. No caso, o ultrassom eu fazia de 4 em 4 meses. Os de sangue era de 2 em 2 e o ultrassom de tireoide de 4 em 4. E aí, a gente fazia isso pra gente ir acompanhando como que estavam os hormônios. Porque quando eu fiz a minha cirurgia, meu médico me deu uma dose meio genérica, né, do hormônio, que era de 100 mg. Por que genérica? Porque assim, não é que a gente tira a tireoide hoje e amanhã tá zerado. Não, vai diminuindo aos poucos. E assim, até o corpo ir acostumando que não tem mais tireoide, os hormônios ainda ficam meio malucos e fica difícil de você dosar a quantidade ideal. Então o médico ele simplesmente faz uma conta rápida com a sua idade, seu peso, sua altura e vê mais ou menos o que seria ideal aí para você utilizar durante esses primeiros momentos pós-cirurgia e também pós-iodo. Porque na iodoterapia, como eu falei para vocês nos outros vídeos, o TSH fica muito alto, é necessário que o TSH suba para você fazer o tratamento, e o TSH ele demora em média 3, 4 meses para poder voltar ao normal. Então enquanto o TSH tá maluco e o T3, T4 também tá maluco, fica difícil dosar a quantidade ideal. Então ele passa realmente uma quantidade genérica. E aí você vai fazendo exames, até que você consegue aí ver se precisa aumentar, se precisa diminuir e tudo mais. Então eu fiquei mais ou menos uns 6 meses entre janeiro e junho, acho que foi mais ou menos isso, em janeiro e junho, eu operei em janeiro, fiz a iodo em abril e fiquei mais ou menos até junho tomando 100 mg. Quando foi em julho, meu médico já percebeu que as coisas começaram a normalizar e percebeu que eu tinha que tomar um pouquinho mais. Aí ele aumentou para 125. Fiquei alguns meses no 125, fiz exames de novo, ele realmente achou que ainda estava pouco e aí subiu para 137.
137 é o que eu estou tomando até agora, né? Qual medicamento que eu tomo? Eu tomo Eutirox, porque não tem Puran de 137. E essa é uma dúvida bem... que aparece bastante no blog quando o médico passa uma dose assim meia estranha. 137, 155, aí você vai procurar o Puran e você vê que não tem. Realmente o Puran não tem 137, porém o Eutirox tem, então eu tomo Eutirox. Você vai virar pra mim e falar, mas Manu, eu gosto do Puran porque eu tô acostumada com ele, o que eu posso fazer? Você pode comprar duas caixinhas de medicamento e somar. Então, por exemplo, o Puran existe o de 112 e um de 25. Então você pode comprar os dois e tomar os dois juntos. 112 mais 25 dá 137. E você também vai ter 137, também vai funcionar. Por que eu preferi o Eutirox? Porque eu fui fazer as contas, comprando duas caixinhas de Puran, eu vou gastar um valor X, que dá para um mês, e eu gasto um pouquinho mais com o Eutirox, só que ele vem com 50 comprimidos. Então eu fui pesar na balança e eu percebi que não valia a pena comprar as duas caixinhas de Puran, que o Eutirox, por vir 50, valia mais a pena, a diferença de preço era mínima. Então eu uso o Eutirox. Tem um outro também, que é o Synthroid, que é muito utilizado, só que ele é bem caro. Então eu evito comprar ele, né? Porque ninguém merece. Tem que tomar remédio pro resto da vida. Remédio caro ainda não dá muito certo, né? Então eu compro o mais barato, que é o Eutirox. E basicamente é isso. Eu não tive nenhum efeito colateral pós-cirurgia, nem pós-iodo. Na verdade, tive assim alguns efeitos básicos que eu vou falar pra vocês. Logo nos primeiros 2 meses pós a cirurgia, eu senti que eu estava um pouco mais sonolenta, que eu não sabia se isso era normal, já que eu sou, por si só, uma pessoa sonolenta. Eu estava mais sonolenta que o normal e um pouquinho assim mais lenta, sabe? Então eu tinha que fazer uma coisa que eu faria em 10 minutos, eu estava fazendo em 15, porque eu estava um pouquinho mais lenta. Mas isso foi mais ou menos os 2 primeiros meses pós-cirurgia, depois voltou ao normal. Eu não tive queda de cabelo, eu não engordei. Na verdade, eu engordei sim 2 quilos, só que esses 2 quilos eles não tiveram a ver com o meu hormônio, tiveram a ver porque eu realmente estou comendo bastante, porque assim, eu fiz o tratamento da iodo, no mesmo momento eu comecei a namorar. E aí você sabe, quando a gente namora, a gente come mais, né? Porque a gente sai pra comer, casa pede pizza, depois sai pra comer, namoro é sempre assim, né? Então eu engordei esses 2 quilos aí, mas que não tiveram a ver com os hormônios, porque em nenhum momento eu tive hipotiroidismo, né? Eu sempre mantive ali a dose ideal de hormônio, então esses 2 quilos que eu engordei não tiveram a ver com hormônio nada, foi realmente que eu comi bastante. Tanto que eu só engordei esses 2 quilos e parei, né? Se eu continuasse engordando, aí sim a gente poderia achar que tem a ver com um hormônio, mas não é. Não tive queda de cabelo, não tive problema com as minhas unhas, começaram a crescer normalmente. E só após a iodo, acho que eu fiquei mais ou menos umas 2, 3 semanas com meu paladar alterado. É como se eu sentisse menos o gosto das coisas. Sabe quando a gente fica gripado, com o nariz entupido, que a gente come e sente que não tá sentindo o gosto das coisas direito? Então eu fiquei mais ou menos umas 2, 3 semanas assim após a iodo. E é normal você sentir isso, ok? Então se você fez a iodo e tá sentindo que não tá sentindo o gosto das coisas direito, isso é normal e isso vai passar. E eu acho que só isso mesmo, só a única coisa que eu tive foi essa sonolência pós-cirurgia e esse problema no paladar pós-iodo, mas não tive mais problema nenhum. Então é mais ou menos isso. Agora, eu fui no meu médico em outubro, isso. Então eu fiquei mais ou menos, exatamente isso, eu fiquei mais ou menos um ano e meio, indo no médico a cada 2 meses, fazendo exame de sangue a cada 2 meses, só agora que meu médico espaçou a minha visita e eu vou voltar depois de 6 meses, então eu vou voltar agora em março. É importante você seguir todas as recomendações do seu médico. É importante você ir em todas as visitas que ele te pede, porque ele quer ir acompanhando. Faça todos os exames que ele te pedir também para ele ir acompanhando. E se você também está nesse momento que eu estou, de estar com uma visita mais espaçada nos médicos, que agora eu vou demorar 6 meses para voltar, é importante você ficar de olho também nos seus sintomas. Qualquer coisa de diferente que você sentir aí nesse meio tempo, você tem que ir no médico, independente que não seja ainda a hora do retorno, né? Porque, como eu falei, é importante, qualquer coisa que você sinta, você ir no médico, porque qualquer
se existir a possibilidade desse câncer voltar, você descobre no início, faz um iodo e resolve. Então qualquer coisa que você sentir, você precisa ir no médico, mesmo que não seja ainda o momento de voltar, tá? Eu acho que é isso, eu consegui falar aí dos cuidados pós-iodo e também das visitas médicas pós o tratamento de câncer de tireoide. E acho que deu para explicar para vocês, né? Não ficaram com dúvida nenhuma. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao que eu senti, vocês podem perguntar aqui nos vídeos, nos comentários que eu respondo. Eu só não vou responder mesmo perguntas que são muito individuais, tipo quantos dias eu vou ficar de isolamento, o que eu posso ou não fazer no isolamento, porque, novamente, o médico pode pedir coisas diferentes para pacientes diferentes. Então o médico, por exemplo, pode virar para você e falar que você não pode fazer uma coisa no isolamento que eu podia. Então, assim, coisas muito específicas eu vou pedir para que você realmente pergunte para o seu médico. Agora, dúvidas que você tem do que eu senti, do que eu passei, e coisas minhas, né, particulares, que você tem curiosidade de saber, podem perguntar que eu respondo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei, inscrevam-se no canal, porque isso ajuda muito o canal a subir e dar um up, né, para que a gente continue querendo gravar mais vídeos. E aí sim, no próximo vídeo eu vou falar como que tá a minha vida hoje, como que eu tô sem tireoide, como é que eu tô me virando, se tá acontecendo alguma coisa ruim, se não aconteceu, como que tá, tudo da minha vida pós câncer de tireoide eu vou contar no próximo vídeo, tá bom? Beijo e até a próxima!